Olá, alunos e alunas de Introdução à Filosofia. Os gregos, no mundo antigo, eles consideravam três disciplinas como básicas para o desenvolvimento do ser humano. Essa altura seria interessante destacar essas disciplinas. Seriam elas a gramática, a lógica e a retórica. Na gramática, o que se procurava era o domínio da escrita e o domínio da fala. De fato, o domínio das expressões de uma língua para a compreensão do mundo é um dado essencial e importante. Palavras são feitas, construídas, estabelecidas para criarem correspondência com a realidade. Então, quanto melhor for o vocabulário, melhor uma pessoa pode se expressar acerca dos seus sentimentos ou na definição que faz das realidades que vivencia e observa. Não há realmente um progresso humano por excelência ignorando o papel da gramática, do domínio da língua numa cultura e numa sociedade. Por isso estudamos, por isso lemos, para ter uma ampliação de vocabulário e ter um bom uso desse vocabulário, a partir do momento em que essas palavras vão se constituir ferramentas de abordagem do mundo. Palavras são ferramentas que utilizamos para fazer teorizações sobre a vida, teorizações sobre o mundo. O mundo é a realidade que se coloca e as palavras é essa ação, esse conjunto de símbolos sonoros que nós utilizamos e símbolos também de expressão objetiva para poder definir essa realidade e depois transmitir a definição dessa realidade através da linguagem para as outras gerações ou no processo em si da dinâmica educacional, quando um professor transmite conhecimento no espaço da sala de aula. Então, os gregos davam muita importância ao conhecimento da gramática, ao conhecimento da língua, como sendo um fator crucial para o exercício da inteligência. A inteligência se revela através das palavras. Uma inteligência muda não existe. Ou então ela existe enquanto potência, mas para que ela exista enquanto ato, ela precisará das palavras. Essa inteligência se revelará nas palavras. As palavras vão determinar o grau dessa inteligência na compreensão de uma realidade, na compreensão do mundo. O segundo elemento importante para os gregos na formação do ser humano, da condição humana, é a lógica. E a lógica é entendida como discernimento quanto aos bons e maus argumentos. O mundo está cheio de argumentos sobre realidades variadas. Nem todos os argumentos são sustentáveis, são aceitáveis, são corretos, são devidos. Qual é o elemento, então? Quais os elementos que vão fazer a distinção entre o bom e o mau argumento? Um dos elementos é a lógica. Um pensamento lógico terá a tendência de produzir um bom argumento de compreensão da vida e da realidade. Um argumento que não tenha sólidas bases lógicas, que não tenha um bom apuramento de exercício racional, terá a tendência de ser um argumento fraco, inconsistente. Então, a lógica é um exercício muito importante para que tenhamos uma compreensão melhor do discurso em si, do seu valor, do seu alcance, da sua eficácia, e para que nesse alcance e eficácia ele possa traduzir a realidade, traduzir o objeto que se discute, que se pensa de forma adequada para a compreensão daquele que examina e para a comunicação efetiva e eficaz para aqueles que estarão recebendo a informação que foi produzida pelo intelectual que pensou a questão. Então, gramática e lógica são dois elementos importantes para a formação da consciência humana, para a criação de um cidadão crítico, um cidadão com bom uso da sua capacidade racional. E o outro elemento seria a retórica, que é a eficácia de transmitir o conhecimento. Palavras adequadas para o exercício da transmissão do conhecimento. E essa transmissão do conhecimento visando convencer de forma não arbitrária, mas convencer de forma a criar um consenso pela maneira como foi explicado e colocado as questões, para que todos possam estar de acordo minimamente dentro de alguns aspectos da realidade.
alguns aspectos da vida social, alguns aspectos da condição humana. Então, os gregos entendiam que um conhecimento de gramática, conhecimento de lógica, um conhecimento de retórica iria produzir uma competência intelectual bastante plausível para o exercício da inteligência humana. Uma distinção que se faz necessária quando falamos de razão é a distinção que devemos fazer entre razão objetiva e razão subjetiva. O que seria, portanto, essa razão objetiva? Essa razão objetiva diz respeito à realidade. A realidade em si mesmo, ela é passível de uma análise racional. É como se ela estivesse detendo nela mesmo os elementos da sua compreensão. A realidade funcionando dentro de uma certa dinâmica de lógica, e o pensamento observando essa dinâmica de lógica inserida na realidade extrai essa dinâmica de lógica e traduz uma compreensão daquilo que a realidade é. Então, há uma razão objetiva, uma razão que estaria presente nas coisas, uma razão que estaria presente nos relacionamentos, uma razão que estaria presente no próprio funcionamento do mundo natural, que estaria presente no próprio ordenamento de um processo governamental. E a inteligência observa isso, a dinâmica de razão ou a dinâmica explicativa que está ali. Não inventa uma dinâmica explicativa, de alguma forma relaciona o pensamento à possibilidade objetiva de compreensão daquela realidade que contém em si mesmo elementos de racionalidade para a sua compreensão. Mas haveria também uma razão subjetiva, que é essa razão que interpreta, é a capacidade intelectual do ser humano de dar um sentido àquilo que vê, colocar em ordem as questões que são presentes numa determinada realidade, é dar um sentido de ordenamento mesmo a algo que esteja um tanto caótico, esteja um tanto confuso. Então, o papel da razão é ordenar essa razão subjetiva, ela ordena, ela classifica, ela enumera, ela coloca os pontos no seu devido lugar, ela faz a arrumação, por assim dizer, estética desse processo. Esse processo que vem à tona de uma realidade, ele pode vir com elementos que não estejam devidamente organizados, e o pensamento, a razão subjetiva vai organizar para uma melhor compreensão. Qualquer processo de sistematização na compreensão de uma realidade é um processo que está ligado a essa ação possível da razão subjetiva. Ela dá um senso de organização, ela faz uma sistematização. Assim, portanto, é interessante observar essas duas dinâmicas que alguns pensadores no campo da filosofia gostam bastante de frisar, da existência de uma razão objetiva inserida na realidade e uma razão subjetiva que diz respeito ao sujeito cognitivo que age na compreensão dessa realidade.